Fala, nação! Saudações rubro-negras! Estamos aqui no estúdio Betano Gávea da Flamengo TV, recebendo o presidente do Clube de Regatas do Flamengo, o BAP. Presidente, prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Fala, João. Na nossa casa. Tudo bem? Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês nesse estúdio novo, bacana, como a Flamengo TV merece e vocês aí de casa também. É verdade, a mais querida. E o presidente está aqui para tratar de um tema importantíssimo para o nosso futebol e como presidente do Flamengo, com a sua representatividade, com a sua força, vai falar sobre isso. O fair play financeiro. SSF, Sistema de Sustentabilidade do Futebol, é o nome que a CBF está dando para o fair play financeiro no Brasil. Presidente BAP, qual é o posicionamento do Flamengo sobre esse tema? Bom, eu entendo que seja providencial e digno de elogios essa decisão da CBF de finalmente tratar de um assunto tão importante para o futebol brasileiro. Para nós que somos amantes do futebol, temos percebido que o Brasil tem ficado para trás nesses últimos anos, dentro de campo e fora de campo, João. E nunca é uma coisa só. Para quem acha que é tudo decidido só dentro das quatro linhas, não é. A gente está vendo que os atletas têm que se preparar muito mais e os dirigentes também. Os regulamentos, a estruturação dos campeonatos. Vamos olhar o que aconteceu na Europa nos últimos anos, o descolamento dos campeonatos europeus e da Liga Europeia. Foram embasados em organização dentro e fora de campo. Então a tecnologia, a inteligência artificial está ajudando muito dentro de campo, mas fora de campo tem que ter uma estruturação. E parte fundamental desse movimento europeu dos últimos anos foi esse programa de responsabilidade fiscal, técnica, financeira, enfim, que lá se chamou de fair play financeiro. Né? Então eu vejo com muito bons olhos que a gente esteja, de alguma maneira, considerando isso de maneira séria agora no Brasil. Perfeito, mas como na visão do Flamengo isso deveria ser feito, presidente, em relação às propostas que estão chegando da CBF e dos demais clubes? Seria simplesmente copiar um modelo que já existe na Europa? Como funcionaria isso na visão do BAP, presidente do Flamengo? João, a inspiração é fundamental do que foi feito na Europa e não faz muito sentido a gente ficar reinventando a roda naquilo que eles já aprenderam nesses, se não me engano, 15 ou 20 anos de fair play que têm sido aperfeiçoados. O modelo de lá é perfeito? Não. Mas o modelo de lá ele foi idealizado em cima de princípios corretos, ele foi sendo ajustado ao longo do tempo em função da experiência que foi adquirida em cada uma das ligas. Então eu entendo que a inspiração é perfeita, João, mas você simplesmente copiar o modelo europeu e colocar no Brasil, raramente isso dá certo. E não é só no futebol, é em qualquer setor. Eu entendo que a inspiração, a espinha dorsal, deve ser considerada como pilares fundamentais, mas eu entendo que tem características importantes do nosso país que têm que ser consideradas. Você tem hoje recuperação judicial, por exemplo, você tem as SAFs, você tem clubes que entraram no futebol como SAF, pedindo que as suas dívidas fossem repactuadas no passado, e elas foram aceitas enquanto SAF, eles assumiram responsabilidades em relação aos passivos existentes desses clubes, então eles tinham a obrigação de sanar o passado e pavimentar caminhos melhores para esses clubes no futuro. Né? Aí você vem e você permite que haja recuperação judicial no meio disso. Então, veja, as SAFs na Europa não são desenhadas exatamente como foram desenhadas no Brasil e você também não tem eventos como recuperação judicial como a gente tem no Brasil para os clubes. Então, eu entendo que inspirar sim, João, mas copiar exatamente tal e qual está lá, não haveria o resultado que nós esperamos que tenha. E é importante na vida você aprender com a experiência dos outros, né? Claro. Quer dizer, nós estamos aí há 20 anos defasados, vamos dizer, nesse aspecto, então a inspiração europeia, mas com o tempero da experiência recente no Brasil, eu acho que essa combinação seria fundamental. É verdade. E é claro que o Flamengo tem participado ativamente, até por ser o exemplo, né, da gestão que vem sendo um diferencial aqui no futebol brasileiro e tem apresentado sugestões. Quais sugestões o Flamengo tem apresentado, presidente? Olha, João, nós apresentamos muitas sugestões, nós temos um grupo de trabalho interno
está sendo liderado pelo Marcos Mota, que é um craque nesse assunto. Ele tem interagido com pessoas do mais alto nível, que têm trabalhado na CBF nesse sentido. Mas eu te diria que, fundamentalmente, eu vou falar de algumas coisas que são estruturantes e que eu acho que são importantes, sem entrar nos detalhes. A primeira delas é você tentar criar claramente um arcabouço que seja comum a todos os clubes, tá certo? Que todo mundo possa competir. Porque o que vai acontecer, mal comparando, é como se a gente estivesse na escola. Um vai fazer o Enem, o outro está no terceiro primário, o outro está na metade do ensino fundamental. Cada clube está em um estágio. Então, muito importante que se reconheça esses pontos de partida, João, e que você defina quais são os objetivos com horizonte de tempo, criando com isso, gradativamente, mecanismos de transição para cada um dos pontos que vão ser endereçados. Então, se forem 4, 5, 8 pontos fundamentais, quaisquer que sejam, eu te diria que tem que haver período de transição para que você reconheça situações diferentes. Clubes diferentes têm realidades diferentes e para que você não possa ter um modelo de fair play para cada clube, que não seria possível, você tem um período de transição e de ajuste. Esse é o primeiro ponto. O segundo, João, é que haja consequências mais imediatas para alguns não cumprimentos. Entendeu? Então, você chega... Nós já temos mecanismos hoje que são importantes, como o do CNRD, na CBF atual, que trata de dívidas entre clubes. Nós temos clubes no Brasil que devem aos outros clubes co-irmãos importantes somas de dinheiro. Então, eles contratam o jogador, não pagam pelo jogador. Esses jogadores estão aptos a jogarem pelos seus clubes, porque do ponto de vista legal você estaria impedindo-os de exercer as suas profissões, o que é legítimo. Mas e como é que fica o clube que vendeu um atleta para cumprir com as suas obrigações, não recebe esse dinheiro pelo atleta que está jogando por esse outro clube, e este clube que vendeu para colocar os seus salários em dia acaba sendo rebaixado? Como é que fica o caso de um clube como o Cuiabá? Pois é. Que por ter responsabilidade faz a venda de um patrimônio, que é um jogador, um bom jogador, na expectativa de, com esse dinheiro, pagar as suas obrigações. Ele não paga as suas obrigações, então ele perde o dinheiro, ele perde o atleta e ele é rebaixado. João, isso é absolutamente injusto. Então nós entendemos que se você não vai punir os atletas por uma questão legal, trabalhista, perfeito, você tem que punir o clube. E tem que ser imediato. E como é que seria imediato? Perda de suspensão, perda de pontos automaticamente no campeonato. Fez isso, perdeu 3 pontos, perdeu 6 pontos. Reincidente, não vai perder uma partida por WO, tá certo? Além dos pontos. E se prosseguir dessa forma, vai ser rebaixado. Aí você vai falar, poxa, João, mas isso é muito duro. Meus amigos, é assim, se você mora num prédio e você não paga o seu condomínio durante anos, o que acontece com você em algum momento, João? Você não pode morar naquele condomínio. Exato. Você é colocado para fora do clube, você é colocado para fora das associações de condomínio que você participa. Então, no futebol não devia ser diferente. Mas é tudo muito caro. Se você não tem condições de participar desse tipo de projeto, seria uma Série A de futebol brasileiro forte, você não devia poder participar. Então, o clube tem a possibilidade de virar SAF. Quando os investidores entram no clube, eles têm que considerar não apenas a contratação de jogadores, João. Tem que considerar o planejamento como um todo. Tá certo? Das dívidas, do que eu vou investir no elenco. E, João, nada na vida é simples, rápida ou fácil. Exato. Quando você permite que o dinheiro novo que entra só contrate jogadores, sem curar as dívidas passadas e sem sequer, eventualmente, cumprir com as dívidas oriundas das decisões de contratações que você tomou, você está gerando uma iniquidade no sistema. Então, isso é tudo menos equilibrado e trazendo uma isonomia que devia haver esportiva dentro e fora de campo. Você gera iniquidades fora de campo que se traduzem, eventualmente, em iniquidades dentro de campo também. Verdade. Agora, o Flamengo já faz o seu fair play financeiro há muito tempo e tem tomado medidas para se proteger e dificultar o que nós podemos chamar de calote e malandragem no futebol brasileiro, que tem acontecido muito, e em muitos casos até mesmo com clubes do exterior, né, presidente? Olha, João, isso é natural. Quando a gente vai vender um imóvel nosso e a gente tem alguma dúvida em relação ao comprador, o que nós pedimos?
garantias reais, pode ser uma carta de fiança bancária, pode ser um bem que você tenha, um ativo que você tem, ou qualquer coisa que valha. E para que não fique parecendo, João, que a gente só está olhando para fora, nós tivemos muitos problemas internos, João. Uhum. O Flamengo se envergonha de uma parte da história dele, Sim. onde o Flamengo era absolutamente coerente, ele não cumpria com absolutamente nada do que ele se comprometia. Exato. E quais foram os resultados? Anos brigando para não ser rebaixado, né? O Flamengo comemora que ele jamais foi rebaixado. Mas nós flertamos com rebaixamento há alguns anos seguidos. Muitas vezes, é verdade. Muitas vezes. Não pagamos as nossas obrigações trabalhistas, as nossas obrigações sociais, as nossas obrigações comerciais. João, então, deste assunto eu queria dizer para você e para quem nos assiste aqui, nós sabemos do que estamos falando. É muito comum nos dias de hoje a gente ouvir as pessoas emitirem opiniões sobre aquilo que elas não conhecem. Elas têm uma opinião do que é certo ou errado, justo ou injusto. Acredite, você que está nos ouvindo, nós sabemos exatamente de onde a gente partiu, João. Sim. A gente devia tudo e a todos, a gente não cumpria com absolutamente nada. E nós tivemos 5, 6 longos anos de dificuldade, porque você perder a sua reputação, você que está nos ouvindo aí, é muito rápido, mas construir uma nova reputação, essa reputação que hoje todo rubro-negro se orgulha e que muita gente diz que o Flamengo é um exemplo para a sociedade, para além das 4 linhas do futebol, ele foi construído com muita dificuldade. E nós fizemos os nossos ajustes internos também, João, porque nós também tínhamos inconsistências internas. Tem gente que brinca e fala no dito popular, antes de falar para os outros, olha para o seu rabo, macaco. Claro. O Flamengo olhou muito para o seu rabo, João, e nós tivemos que fazer muitos ajustes internos. E o nosso estatuto hoje em dia, ele tem previsões para responsabilidade fiscal ou irresponsabilidades fiscais. Então, nós cuidamos disso dentro de casa. Então, nós sabemos que não é simples, não é rápido, não é fácil. Mas, João, se o Flamengo, com a dimensão que ele tinha, das dívidas que ele tinha em 2012, o Flamengo devia 3,5 vezes o seu faturamento anual. Vou repetir para vocês. 3,5 vezes o seu faturamento anual. Não era o resultado, João. Porque você fatura 200 e você acaba sobrando 20 ou 30 de resultado. Sim. O Flamengo faturava 200 e devia 750 milhões. Impressionante. Então o Flamengo se reestruturou, o Flamengo fez o dever de casa, o Flamengo deixou de contratar novos jogadores, o Flamengo deixou de fazer investimentos importantes que ele poderia, porque cada escolha é uma renúncia na vida. Sim. Nós fizemos escolhas de seguirmos um trabalho e um caminho constante, consistente no futuro, que possibilitasse que o Flamengo chegasse à condição que ele chegou. João, todo mundo quer ser o Flamengo. A pergunta que não quer calar, vocês querem pagar o preço que nós pagamos para pavimentarmos esse caminho e galgarmos esse caminho? Isso é mais difícil. Então, assim, não tem sucesso e não tem conquista sem você ter dor. Você tem que se preparar, você tem que encarar os teus desafios de frente. Não é só no futebol, é na vida. O Flamengo fez isso. Não há atalhos para você fazer as coisas bem feitas. Tá certo? Sim. Então, nesse sentido e nesse contexto é que nós entendemos que esse é um movimento muito bem-vindo pela CBF, da responsabilidade fiscal, tá certo? Do fair play financeiro, mas é importante que haja um período de transição, mas tem que haver processos de punição muito imediatos. Porque, João, outro dia eu encontrei com um amigo meu no aeroporto, final do ano passado, ele estava muito acabrunhado, ele dizia para mim, poxa, Bato, meu filho foi reprovado. Eu falei, quando foi isso, Marcos? Ele falou, hoje. Falei, Marcos, eu não estou com muito tempo, mas deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Ninguém é reprovado hoje. Provavelmente seu filho foi mal ao longo do ano de maneira constante e consistente. E hoje você soube que ele foi reprovado. Analogamente aos clubes de futebol, quando você não faz as coisas corretas ao longo do ano, chega no final do ano, você tem um balanço ruim. É isso. Se você tivesse mecanismos, se esse meu amigo tivesse mecanismos de avaliação ao longo do ano, alguns pontos de checagem e algumas punições eventuais, olha, você vai ficar sem o teu telefone celular, você não vai para a Disney nas férias, você não vai ter aquele tênis lindo da Adidas que seu filho tanto quer. O resultado seria outro. O resultado provavelmente seria outro. Então nós entendemos que tem que haver alguns pontos de checagem nesse modelo de transição e que pode ir mudando com o tempo, porque, como o nome fala, é de transição, mas que
os clubes têm que entender que é o seguinte, você não vai ser reprovado em dezembro, você pode ser reprovado ao longo do ano em determinados momentos com a perda de pontos. A perda de pontos não tira você da disputa, mas faz você pensar e refletir qual campeonato que você quer disputar. No curto prazo, todo mundo quer disputar o campeonato do ano, mas tem um campeonato mais importante, João, que é o campeonato do futebol brasileiro como um todo, que quando é que ele começa ou quando acaba? Ele não começa nunca, ele não acaba nunca também. Sim. Ele é um campeonato permanente. Esse é o campeonato que vocês, torcedores, deviam demandar que seus clubes cumprissem. É verdade, é o bem do produto, né? Todos bem, o produto fica melhor e é melhor para todo mundo. O Flamengo está há muito tempo fazendo o seu dever de casa e está cada vez mais colhendo os frutos. Presidente, quanto com as suas obrigações o Flamengo gastou nos últimos anos? Esse é um detalhe muito interessante que a nação rubro-negra quer saber. Essa é uma pergunta boa. Eu te diria que é da ordem de 4,5 bilhões de reais. Rapaz. Foi o que o Flamengo pagou nesses 13 anos de obrigações. 4,5, 4,6 bilhões de reais sem correção. Se a gente for aplicar qualquer índice de correção para valores atuais, a gente estaria chegando perto de 5,8 bilhões de reais. Você imagina, João, se eu pegasse metade disso, se o Flamengo fosse 50% correto. Pois é. 50% incorreto, não é? Correto. Não é? Exatamente. O que aconteceria com o time de futebol profissional do Flamengo se eu tivesse pego, se outros presidentes tivessem pego parte desse dinheiro, 2,8 ou 2,9 bi, e colocados no time de futebol? Isso seria justo para com os demais clubes, co-irmãos? Para quem está competindo com o Flamengo? Pois é. Não é. Então, analogamente, outros clubes dizerem, não, eu não faço isso, eu não recolho meus impostos, porque se eu não recolher meus impostos, eu não tenho condições de competir com o Flamengo. Mas durante 8 anos o Flamengo não teve condição de competir com eles, porque o Flamengo estava arrumando a casa, João. Exatamente. Então, todo mundo quer ganhar, nem todo mundo quer pagar o preço para se preparar para ganhar, né? E o que eu entendo que vai fazer o futebol brasileiro cada vez mais forte é que mais clubes se inspirem no Flamengo e que façam os seus deveres de casa. Porque qualidade de futebol nós temos. Eu tenho certeza absoluta, João, que havendo esse processo de organização, os campeonatos vão ficar muito mais emocionantes do que já são hoje em dia, com muito menos polarização, tá certo? E o produto como um todo, o futebol brasileiro mexe com 6 bilhões de reais por ano. Ô, João, com todo respeito ao ecossistema do futebol, é muito pouco dinheiro. Eu imagino que se a gente fizesse isso, em 5, 10 anos, a gente poderia estar falando de 6 bilhões de euros. Tá certo? Seria um dinheiro muito maior, atraindo mais jogadores de peso para todos os clubes, não apenas para o Flamengo. Porque é importante que se diga, o Flamengo vai ganhar tudo. Nós só podemos ter 26, 30 jogadores. Outros jogadores viriam para outros clubes, o produto como um todo iria florescer e todos nós ganharíamos. Talvez não imediatamente, como aconteceu com o Flamengo. Mas isso seria bom para todo mundo e para o futebol e para o ecossistema de esporte do Brasil. Perfeito. E para terminar essa conversa sobre um assunto fundamental aqui na Flamengo TV, presidente, coroando o bom exemplo, nós temos que falar de coisas boas, né? O bilionário Flamengo cada vez melhor e se aproximando de um faturamento recorde, presidente? Olha, João, é verdade o que você está falando, nós estamos nos aproximando de um faturamento recorde de novo, o maior da história do clube. Mas vocês vejam como é que a vida do esporte é caprichosa, né? Ainda tem muita coisa pela frente, nós ainda estamos aí disputando o Campeonato Brasileiro, Libertadores, oxalá consigamos conquistar ambas. Amém. O que seria fundamental, eu trocaria parte desse resultado sensacional que nós vamos ter esse ano. Sim. Se dissesse, presidente, você abre mão de 200, 300 milhões pelos títulos, e eu tirava, a boleta estava tirada agora, claro, João. Claro. Então, mas o resultado é importante, porque o resultado, ele comprova que você cumprir com todas as suas obrigações não significa dizer necessariamente que você não vai ter dinheiro para investir no restante do negócio. Mas, de novo, é o que eu repito, João, não é simples, não é rápido, não é fácil, não é imediato, mas com certeza vai fazer você, torcedor, não só do Flamengo, mas de outros clubes, ter orgulho dos seus clubes também. Perfeito. Presidente, muito obrigado por estar aqui, né, na sua casa, na nossa casa, que é a Flamengo TV, para falar de um assunto tão importante e nós temos certeza, com a força, com a liderança que o Flamengo tem,
o nosso clube será fundamental nesse processo de reestruturação do futebol brasileiro. Obrigado, presidente. João, obrigado pela oportunidade, sempre um prazer conversar contigo. Igualmente. E para vocês que nos escutaram aí, vão haver detalhamentos disso que nós estamos colocando. Nós vamos fazer um post sobre isso, nós vamos fazer publicações sobre isso, com links para que você que tem interesse, sempre tem aqueles caras que gostam de ver os detalhes, aquelas coisas, que sugestões o Flamengo fez, então você vai ter chance de acessar isso, flamengo.com.br, Flamengo nas redes sociais, Instagram, Facebook, o Flamengo vai estar publicando isso para que vocês tenham acesso e, claro, óbvio, na Flamengo TV. A mais querida! É isso, nação rubro-negra. Você cada vez mais tem motivos para se orgulhar do nosso querido Clube de Regatas do Flamengo. Saudações rubro-negras. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Mengão, é isso aí.